Fora do Baralho, edição extra de Páscoa, para responder às perguntas dos nossos ouvintes. Vamos, Jorge Fernandes, calha-te a ti esta semana, vamos recuar aqui um pouco, 2 semaninhas, porque o ouvinte Alberto Mendes, que já não é a primeira vez que nos escreve para fora do baralho, @observador.pt, diz que foi com alguma tristeza que verificou que não fizemos qualquer referência no programa das sextas-feiras ao atentado ocorrido na Marcha pela Vida, a esse ataque. Ele classifica-o de atentado terrorista, que lhe parece algo de muito grave, alguém ter tentado incendiar manifestantes pacíficos. Esta Marcha pela Vida, pró-aborto, por exemplo, diz este ouvinte que nas redações fala-se e combate-se o discurso de ódio, mas fica a sensação, para este ouvinte, de que as ações concretas de ódio já não são assim tão graves se não forem pela causa certa, entre aspas. Bem, antes de mais, novamente agradecer ao Alberto por nos ter escrito. É um ouvinte atento e nós, claro, gostamos especialmente destes ouvintes, gostamos de todos, mas especialmente destes ouvintes atentos e que interagem connosco. Bem, eu quero dizer que concordo absolutamente com aquilo que o ouvinte disse e de resto até penitencio-me por não ter trazido isso ao programa de sexta-feira, ao programa principal, digamos assim. Eu vou tentar aqui articular um bocadinho melhor isto para ver se consigo explicar de alguma maneira porque é que não trouxe isso ao programa principal, e eu acho que a explicação que vou dar vai um bocadinho de encontro àquilo que o ouvinte disse. E eu, nos últimos tempos, por questões puramente de higiene mental, deixei completamente as redes sociais. E, portanto, foi nas redes sociais que eu creio que este tema foi mais propalado. Portanto, foi um tema que foi, enfim, muito falado nas redes sociais, segundo o que me disseram. E, de resto, eu acho que o tema foi ligeiramente, não sei se quero usar a palavra abafado, mas, de facto, não teve a cobertura na comunicação social mainstream, digamos assim, o Observador, o Público, o Expresso, que teria tido se porventura a situação fosse a inversa, isto é, se no fundo tivesse a haver uma marcha a favor do aborto, ou vamos supor, do aumento, é uma discussão que agora está vagamente em cima da mesa, o alargamento do número de semanas até às quais se pode fazer um aborto, e se por acaso uma pessoa anti-aborto tivesse tentado atacar fisicamente essa marcha, tenho a certeza absoluta, e acho que o ouvinte está absolutamente certo, teríamos tido naturalmente um impacto mediático muito mais elevado. Ou seja, há diferenças na cobertura noticiosa quando os ataques são de extrema esquerda ou de extrema direita? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quanto a isso, quer dizer, que quem negar isso, isto é uma questão quase empírica, quem negar isto, quer dizer, é absolutamente evidente, a realidade entra-nos pelos olhos dentro, portanto é preciso perceber aquilo que acontece e a cobertura mediática que um tema destes suscita seria muito diferente se fosse ao contrário. Isto tem que ver naturalmente com aspectos de socialização dos próprios meios de comunicação social. Os jornalistas, em muitos casos, sentem-se mais próximos social ou culturalmente a um país urbano, mais lisboeta, mais, se quisermos, mais próximos, estão mais próximos, enfim, para usar uma expressão que até é cara na André Ventura, do príncipe real do que do país real. Disso não tenho grandes dúvidas. Isto tem que ver também pelo facto de, em muitos casos, as redações terem poucos meios, no sentido quase do dinheiro a falar, quer dizer, a maior parte do jornalismo hoje em dia, tirando o político, faz-se muito a partir de dentro da redação e a partir de inputs que chegam de fora da redação, muitas vezes através das redes sociais, etc. E eu acho que o ouvinte é evidente que tem razão, e há aqui uma visão que não é só uma coisa que acontece em Portugal, acontece, por exemplo, em França, é um caso recorrente em que vemos muitas situações em que indivíduos de extrema esquerda fazem, por exemplo, eu lembro-me há uns tempos atrás, um elemento do partido de Mélenchon fez um ataque muito semelhante e aquilo foi um bocadinho, enfim, passou um bocadinho entre os pingos da chuva, e o mesmíssimo ataque, se tivesse acontecido feito por alguém que pertence ao partido de Marine Le Pen, certamente teria tido um tipo de cobertura mediática. Mas isto, pronto, quer dizer, tem a ver com... Acho que o ouvinte está correto, há causas que são percepcionadas
pelas elites políticas, mediáticas, do comentário, como sendo causas melhores. Eu não quero aqui entrar num campo muito normativo, mas há naturalmente, e o ouvinte acho que tem razão quanto a isso, e é um bocadinho difícil combater isto, e de facto nós aqui no Fora do Baralho tentamos ser fora do baralho, isto é, muitas vezes até falar de temas que nem sequer são óbvios, digamos assim, ou ter posições que não são óbvias, e de facto este acontecimento, digamos assim, passou-nos ao lado. Não sei se foi, e aqui é isso que eu não consigo discernir completamente, se teve que ver com as nossas preferências pessoais, de nós os quatro, não é? E eu, quer dizer, não quero entrar aqui em debates sobre quais as preferências pessoais de nós os quatro, ou se foi se nós próprios fomos vítimas de alguma maneira de um certo abafamento deste tema e não percebemos talvez o impacto que ele teve no país real e que não foi refletido diretamente na comunicação social. Quer dizer, é muito fácil perceber isto. Um tema que tenha muito tratamento noticioso e que esteja nas notícias de forma muito continuada, leva-nos a nós, que estamos a escolher, quando estamos a escolher os temas, naturalmente a pensar que aquilo é muito mais importante e, portanto, o nosso ranking de preferências e a nossa maneira como nós percepcionamos a própria importância é um subproduto da maneira do filtro jornalístico que existe e da maneira como os próprios jornalistas tratam isto ao longo da semana. Sim. E, portanto, enfim, aqui penitencia-me e de facto nós devíamos ter falado sobre isto. Vamos ainda rapidamente a outra pergunta da Maria Campos. No dia em que ameaçou sair da NATO, mais tarde o Presidente dos Estados Unidos falou durante 19 minutos ao país. Pergunta esta ouvinte para quê, se acabou por não dizer nada de muito novo. Donald Trump não revela aqui fragilidade e desnorte na condução da guerra no Médio Oriente, Jorge? Isso parece-me bastante evidente. Eu confesso que fiquei bastante surpreendido. Eu fui deitar-me porque não estava à espera de, quer dizer, não tinha, digamos, não tenho vida, digamos assim, para estar às 3 ou 4 da manhã à espera de uma comunicação de Donald Trump, mas confesso que fiquei um bocadinho surpreendido, digamos assim, se é que ainda nos podemos surpreender. Eu estava à espera uma de duas coisas: ou que ele realmente fosse anunciado de forma absolutamente cabal e de forma contundente, digamos, um ataque ao Irão e dizendo, bem, nós temos que acabar com isto e precisamos de fazer A, B e C para de facto levarmos esta guerra até ao fim, ou pelo contrário, que ele fosse anunciar bem, isto acabou, nós consideramos que o trabalho está terminado e que portanto vamos acabar isto e vamos anunciar qualquer coisa que faça com que a guerra termine. E de facto o discurso dele foi um discurso de ninho. Portanto, foi um discurso que não adiantou rigorosamente nada. E, no fundo, acho que foi a melhor coisa que eu vi sobre este discurso acho que foi uma coisa no Financial Times em que se dizia que o objetivo principal do discurso foi tentar justificar a audiência americana a dada altura, quando ele diz bem, um dia vocês verão que os vossos filhos e os vossos netos agradecer-me-ão e teremos aqui portanto, isto no fundo vale a pena para um investimento que estamos a fazer para o futuro, o facto de agora os preços da gasolina estarem a subir, estar a haver estabilização geopolítica e, portanto, eu acho que ele está a tentar criar uma narrativa para o público americano, aliás, de resto dizendo, reparem, esta guerra só está a acontecer há um mês, tivemos guerras longuíssimas, e citou o caso da Segunda Guerra Mundial, de Vietnã, e é absolutamente verdade, foram guerras muitíssimo mais longas, e portanto eu acho que acima de tudo eu acho que Trump está um bocadinho, está encurralado e não sabe exatamente como há de sair daqui, ou melhor, ele até sabe, eu acho que ele sabe como há de sair daqui, acho que ele provavelmente não quer é pagar o custo político que envolveria a situação em que ele próprio se colocou. Mas como é que sai daqui? Quer dizer, ele tem duas maneiras de sair daqui. Tentar realmente negociar com o Irão de forma credível, e o problema que ele sofre neste momento é que o Irão não está
Quer dizer, não confia na liderança americana, porque o Irão, quer em julho passado, quer agora, desta vez, estava em plenas negociações quando de repente foi atacado. Portanto, naturalmente é muito difícil fazer alguém acreditar que as negociações vão ser feitas de boa fé. E não esqueçamos, quer dizer, Teherão é um regime absolutamente de lunáticos, de gente que não é propriamente, não joga propriamente dentro das regras da racionalidade no sentido mais estrito do termo. Sim. Ou então, outra opção, claro, para citar o filósofo Jorge Jesus, é meter a carne toda no assador, que é literalmente fazer uma invasão, invadir partes estratégicas do território iraniano e tentar, através daí, atingir os seus objetivos estratégicos. Agora, tanto uma como outra têm, digamos, muitos custos políticos. Por exemplo, uma invasão implicaria que o Trump quebrar uma promessa eleitoral que fez e que foi central para a campanha eleitoral dele, tanto da primeira vez como da segunda vez. E ainda por cima tem as intercalares em novembro, não é? Ele foi muito crítico sempre da ideia de guerras eternas, do envolvimento americano no Médio Oriente e, portanto, agora ele iria fazer, se entrasse numa lógica de escalada e de pôr homens no terreno, ele iria fazer algo contra o qual ele sempre criticou e, de resto, é algo que na sua base eleitoral é bastante difícil, quer dizer, no sentido de há pessoas que realmente não estão nada contentes com isto. Portanto, ele está encurralado e eu acho que ele próprio, quer dizer, não sabe exatamente como é que sai dali pagando os custos políticos mínimos, digamos assim. Uhum. Ficamos por aqui nesta edição extra de resposta aos ouvintes do Fora do Baralho. Já sabe, pode escrever-nos para foradobaralho@observador.pt ou então através do WhatsApp 91002 4185. Boa Páscoa para todos, boa Páscoa também para ti, Jorge. Obrigado, Vanessa, para ti também. E até sexta-feira.